as qualidades são inatas e inerentes e não estão, digamos, apoiadas em uma doutrina. Ou seja, elas já são da nossa evolução. Uma doutrina está nos ajudando a treinar a mente para poder reconhecer e desenvolver aquilo que já somos e temos. Então, mas tem seres que já têm mais evolução e mesmo sem sabedoria, eles já expressam uma forma de lidar com as circunstâncias onde tem virtudes. Evolução significa virtudes, significa responder com fluidez, com entendimento, ou seja, não ter aversão e, ao mesmo tempo, um ser conciliador. Não somente não gera aversão, mas tem uma grande habilidade para conciliar as aflições que vão surgindo no caminho. Então, ela acaba se transformando em uma bênção, porque ajuda os demais, ajuda as circunstâncias e a si mesmo se mantém num horizonte radiante. Então também não cai em estados inferiores, se mantém no estado virtuoso. Então esse é o sentido. Mas assim, despertar significa realizar o ser virtuoso. Despertar significa ser livre para ser o ser virtuoso, livre das tendências, livre do nosso karma. Isso é ser livre das tendências negativas, das tendências a responder com a aflição. A aflição está em nós, não está na circunstância. A circunstância pode se apresentar de uma forma mais ou menos desequilibrada, ou desestruturada, ou desintegrada. Mas somos nós quem nos afligimos frente a ela em função dos nossos conceitos, pois podemos mudar esses conceitos. Então, esse é o treino em meditação, essa é a liberdade de ser consciente para escolher ser feliz e ter a liberdade para manifestar essa escolha. Claro que muitos obstáculos temos, e um dos grandes obstáculos é a preguiça, por exemplo, né? Mas também, assim, as emoções, elas são como um instinto que se apresentam, as reações, o justificar-se, são como movimentos de energia que não temos nem tempo de segurar. É imediato, aparece um estímulo determinado e a irritação, a raiva, como sensação, não como pensamento, como experiência. Ou seja, e depois a gente tenta segurar como pode, respira e joga uma água na cara e senta para meditar. A gente vai fazer algo, mas de entrada a nossa mente entra num processo de identificação tão intenso que respondemos com aflição mental à situação, né? Seja de ciúmes, de orgulho, de raiva, de desejo, ou seja, qualquer das aflições, causas e condições favoráveis se apresentam e o automático. Então, por isso, requer, assim, um certo esforço, mas o esforço tem que ser alegre. Por quê? Porque a alegria é a vida, é um caminho de felicidade, é um caminho de iluminação, então não vai ser triste. Triste é o samsara, triste é a dor que nós carregamos, a cruz da ilusão conceitual que nós carregamos. Mas assim, a liberação não pode ser algo pesado. Então, esse esforço, ele não pode ser uma dor. A gente não está pagando contas. Não é esse o conceito, né? A gente está despertando, se iluminando. Então, a alegria é o próprio resultado que experimentamos desta mente virtuosa é alegre, é paz, é qualificada. E essa própria alegria é inspiradora e motivadora. Então, começamos a girar um dínamo de felicidade. Não é que cai do céu a felicidade, é que nós estamos trabalhando internamente e logo vemos que são todos movimentos de inércia, ou seja, causa e resultado, causa e resultado, e eles ficam funcionando eternamente, porque eles geram um dínamo de energia que funcionam enquanto existir esse dínamo. Então a gente está tentando transformar
esse movimento que hoje é escurecido pela não virtude e por isso a experiência de doença, dor, acidentes, problemas e muita insatisfação e desequilíbrio e dúvida e tudo que a gente conhece de uma vida comum no Sansara, a gente está tentando mudar essa roda e conectar uma nova roda, que é uma roda de consciência, que é uma roda de virtude e de alegria. E para fazer esse movimento requer um certo esforço, porque temos que utilizar energia. Mas esse esforço, ele tem que ser acompanhado do sabor da liberdade, da verdadeira satisfação. Então, esse sabor da verdadeira satisfação é o que dá alegria para que esse esforço seja fácil, seja leve. Então, para isso é necessário meditar todos os dias, mas à medida que vamos vendo como isso vai melhorando a nossa vida, isso dá alegria e o esforço de meditar vai se tornando cada vez menor. E chega um momento que, quando não meditamos, algo nos falta. Então, a gente vai se familiarizando e não somente isso acontece, a gente começa a meditar mais. Antes era 5 minutos difícil e agora ficamos 1 hora. E se temos um tempinho livre, a gente faz 2 vezes por dia ou 3, e isso vai aumentando a frequência. Por quê? Porque tem bem-estar, porque tem alegria. Então, o esforço de concentrar a mente e conectar-se com essa fonte suprema, ele é muito pequeno frente à própria experiência de conexão e o que ela significa na nossa vida de melhorar a nossa condição, a nossa qualidade de viver. Então, isso mais consciente, mais livre, mais virtuoso, mais feliz. E tudo vai transformando, porque se essa mente é virtuosa, se esse coração é feliz e alegre, pois vamos ter bons amigos, as pessoas se sentem atraídas e também oferecem coisas boas para nós, entramos num movimento também de dar e receber, de trocar energia com a vida e com o mundo e com todos, de uma forma virtuosa. Então, as pessoas, elas também estão submetidas a um movimento subliminal de energia de causa e resultado. A nível inconsciente, quando movemos uma energia para uma pessoa, conhecida ou desconhecida, presente ou ausente, essa pessoa recebe essa energia e ela inconscientemente ela responde a essa energia. Então, muitas vezes, a gente está recebendo carga negativa por todas essas relações negativas que temos na nossa mente, para entender que existe um movimento de energia. Então, quando a nossa mente se torna positiva, virtuosa, esse movimento virtuoso também gera um movimento de energia de resposta a isso. Então, o universo começa a se apresentar de uma forma mais aberta. Coisas boas acontecem, bons amigos, bons caminhos, muita sorte, e vai fazendo a nossa forma de viver cada vez mais leve. E tudo isso motiva a que nos inspira, nos motiva a que continuemos nossa atividade interna e nosso cultivo da mente luminosa e uma sabedoria de que realmente o nosso único refúgio é a consciência desperta. Ou seja, quando estamos doentes, quando vamos a morrer, ninguém, é uma solidão profunda. Se não temos essa conexão infinita no nosso coração, se não temos a experiência da clara luz da consciência desperta, bem-aventurada, não vamos conseguir, vamos ficar presos dentro dos conceitos limitados. Então, mas não é só na morte, é quando tem uma perda profunda nessa vida. Se a gente não tem o Dharma no nosso coração, a luz do Dharma no nosso coração, ficamos à mão, ao mercê dos ventos kármicos que sopram. E o que experimentamos é muitos tormentos, muito desequilíbrio, enfim, muito sofrimento. Então, a importância que é ter esse porto seguro. E esse porto seguro é uma força infinita e universal de amor e de boas experiências, é um estado de paz e amor profundo, de felicidade, de completude, de amor e compaixão. Então, a importância de cultivar esse estado em vida, para que nesses momentos, nessas provações que o nosso karma nos traz,
nessas mortes em vida que experimentamos, tenhamos esse acolhimento, essa assistência desse campo de mérito, dessa mente luminosa, da consciência desperta, bem-aventurada. Então esse deve ser nosso refúgio em vida, para que ele esteja também presente na morte e depois dela nos acompanhe, e que possamos renascer dentro já desse refúgio. E essas são nossas preces, ou seja, desejando esses bons desejos, que o melhor que nessa vida estejamos expressando, que amadureça na seguinte. Então, gerando esse bom desejo para nós mesmos, né? Então, vamos a meditar um momento, vamos a gerar essa mente positiva. Esse é o momento que vamos a oferecer. Meditar é dar. Vamos a dar para a humanidade, para todos os seres, o melhor de nós, a nossa mente clara, pura, o amor puro e genuíno, a compaixão. Vamos a posicionar-nos na essência, natureza do ser, que é como um cristal, que quando colocamos nossa atenção nesse cristal, ele se fragmenta em fractais, e cada fractal é uma qualidade, uma atividade da mente essência luminosa. E assim vamos a manifestar esse corpo de luz, que através da nossa consciência despertamos o nosso corpo de luz, conectamos com o nosso refúgio interno, deixando que todos os conceitos da nossa vida, por muito importante que sejam nossas preocupações, permitimos soltar, deixar de dar importância, deixar de olhar para o mundo e colocar nosso olhar no interior, na consciência desperta, olhando quem contempla, o observador, e tirando as vestimentas, os adornos dos nossos eus, tirando as camadas dos nossos egos, se aproximando à essência luminosa, consciência desperta. Esse brilho do espírito desperto, da consciência desperta, que é o mesmo brilho em todos os seres, é uma única consciência. Algumas culturas chamam de grande espírito, nós chamamos de Buda, luz infinita, consciência desperta, essência do ser. E através da nossa essência, esse estado de sabedoria, essa dimensão de consciência, no estado lúcido e desperto, que sustenta a não separação, o não obstáculo, um estado de união, dando uma direção, um movimento de energia, uma intenção. A intenção de emanar amor e compaixão, paz, alegria, felicidade no nosso mundo, na consciência coletiva para o bem de todos os seres. Consciência aberta, expandida, conectada, coração aberto, acolhedor.
Vamos a concentrar nossa mente num objeto sutil que já estamos trabalhando dentro desse nível de concentração. Vamos aprender a concentrar nossa mente. Alguns já estão desenvolvendo essa concentração, que levamos já uma semana com esse exercício. Acho que 2 semanas já levamos, para quem está acompanhando. É o apoio nas emoções, nas aflições. Em vez da aflição nos desequilibrar e gerar karma negativo, energia negativa, não virtude na nossa mente, isso bloquear a nossa energia, bloquear a nossa saúde, bloquear a nossa vida, podemos utilizar as aflições como caminho de iluminação, usando como objeto de concentração, podemos ver a sua não realidade. Como toda argumentação, todo o cenário de uma aflição, ele é uma montagem conceitual da mente, um jogo da mente. Vamos trazer na nossa mente uma aflição que nesse momento possa estar presente na nossa vida, uma angústia. Pode ser um medo, pode ser um vazio, conectando com o sentimento de aflição, pode ser ansiedade, depressão. Vamos a utilizar todo esse cenário, toda essa montagem que traz uma aflição. Uma aflição não acontece do nada. Existe uma história montada, imagens, sentimentos. Vamos a colocar na nossa frente todo esse complexo emocional que faz essa aflição surgir. Todas essas partes que se unem. E vamos a sustentar essa concentração, experimentando a aflição no nosso corpo, na nossa mente, e sustentando esse cenário onde a aflição surge, com todas as suas razões, argumentações. E vamos a permitir que todos esses conceitos que são razões, argumentações, nomes, relações, vamos a permitir que possa fluir, dissolver. Não vamos a segurar, não vamos a dar-lhe importância. Vamos utilizar esse cenário e a aflição correspondente como uma plataforma de apoio. A mente se concentra e não se deixa levar pelo fluxo de histórias que nos contamos para sustentar esse quadro aflito, permanecendo com essa consciência neutra que contempla e ao mesmo tempo é um apoio para não se distrair com outros assuntos que possam surgir de ontem, de amanhã. Então a mente fica concentrada e apoiada na aflição e seu cenário e permite que todos os conceitos e argumentos se dissolvam e utiliza como apoio, tendo presente o cenário, a imagem, toda essa complexidade emocional, a aflição, mas não dando realidade, não dando importância a seus conteúdos.
dando-se conta que tudo é um jogo da mente, liberando a aflição, liberando o cenário, e reconhecendo o estado desperto, soltando o exercício, soltando o exercício de concentração, consciência aberta, captando o observador, lúcido, desperto, consciência aberta, entendendo o que é a mente, experimentando o que é a mente, sendo consciente do que é as projeções da mente, soltando a aflição, o cenário da aflição, o que fica, o que sempre está, o que sempre é, o que não tem movimento, o absoluto, um estado de consciência lúcida, sem nome, sem forma, sem localização, captando a essência do espírito, consciência desperta. Essa é a luz essencial, é o brilho único de tudo e de todos. Sem nenhum eu que dê suporte, é a mesma luz essencial. Abrindo esse olhar na nossa mente e ver que todos os seres possuem o mesmo brilho, a mesma essência, a mesma luz. Não é um, dois, aparências diversas, únicas, essência a mesma. Consciência desperta, consciência aberta. E se fazemos bem o exercício, qualquer estado aflito, podemos ir dissolvendo através das nossas meditações, desconstruindo, e essa experiência de realidade conceitual que depende da nossa mente vai se tornando mais clara no nosso interior. E começamos a ter uma nova resposta frente às provocações. Deixamos de responder com identidade, identificação, com aflição. Vamos desconstruindo essa tendência, treinando a nossa mente. Vamos novamente fazer o exercício. Vamos primeiro fazer uma respiração. Dedicamos os méritos desse exercício. Que seja a causa que traga felicidade e liberação a todos os seres. E se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma dificuldade ou algo que não ficou claro, esse exercício é trabalhar com as emoções aflitas. Então vamos escolher as emoções aflitas, tanto as que vão surgindo no nosso dia, como aquelas que são muito antigas e que estão dentro de nós,
que faz parte de um relacionamento, muitas vezes familiar, um conflito com a família, um conflito com um amigo. Às vezes essa aflição é uma forma de viver, porque já nascemos dentro de uma condição aflita. Tem muitos lares aflitos e tem muitos problemas familiares que geram uma aflição na vida inteira. Então, aflições é o que não falta nesse samsara. E através dessa meditação, a gente vai conseguir se libertar das aflições. Vamos conseguir começar a desatar, a desarticular essa estrutura da realidade que damos aos estados mentais escurecidos e não virtuosos. Vamos começando a não dar tanta realidade e começamos já a não responder com não virtude. Começamos a ter uma resposta mais positiva frente às provocações, de tal forma que aflições deixam de existir. As aflições estão diretamente relacionadas com não virtudes, que é uma mente escurecida. É o medo, é a raiva, é o desejo. Então, todas essas mentes impuras, elas geram aflição. Então, quando respondemos com impurezas, existe aflição. Se respondemos com virtude, existe alegria, felicidade mental. Então temos que entender como funciona a mente e começar a experimentar ser conscientes. Em função do entendimento, começamos a ser conscientes e fazendo esse experimento, nos vamos tornando-nos familiarizados em ser conscientes. Isso vai transformando a nossa vida para uma vida mais feliz, que é o sentido dos ensinamentos de Buda, a liberação do sofrimento e um caminho para todos. Então, esse sentido, se meditamos com uma boa orientação, de uma forma correta, vamos a progressar nesse caminho da liberação do sofrimento e em atingir um estado nessa vida de felicidade permanente. Então, se trata de ser conscientes e tudo é muito simples, começa por aí. Essa é a parte base do caminho, ou seja, cultiva virtudes e evite a não virtude. É capacidade inicial. Temos que limpar a nossa mente e ninguém vai fazer isso por nós. Não existe salvação no budismo. Ninguém pode nos salvar. Só mesmo nós podemos nos limpar e nos desenvolver e nos nutrir. Então é um trabalho interno que devemos realizar. A autoliberação e também a estabilidade mental. Somos responsáveis de tudo quanto experimentamos. E esse é um caminho que a meditação nos oferece para estar limpando essas manchas ou essas tendências não virtuosas e estar desenvolvendo nossa capacidade de permanecer na essência qualificada da qual emana e irradia virtudes na nossa vida. E essa essência qualificada se chama clara luz, a consciência desperta, o grande espírito, natureza de Buda, natureza divina. Necessitamos ter experiências e essas experiências se familiarizar na nossa mente, na nossa vida, porque esse é o refúgio seguro e essa é a fonte bem-aventurada que podemos não somente saciar ou completar a nós, mas a todos os seres. Então, essa fonte inesgotável, esse grande poder, então entramos numa nova dimensão de consciência. E a meditação é justamente entrar nessa nova dimensão de consciência. Isso é o que se considera evolução, é uma evolução mental e de consciência. Seguimos na mesma vida, com os mesmos desafios e não vai mudar muita coisa, mas o que muda é a nossa resposta e com isso também criamos novas possibilidades para que coisas novas que não existem agora possam estar surgindo e fazer dessa mesma vida uma vida que flua muito melhor, atraindo coisas positivas e afastando aquilo que pode tender a gerar desconforto. A própria energia positiva, ela já vai atraindo a positiva e afastando o negativo. Ou seja, não tem causas e condições para que se apresente o negativo, porque existe como uma armadura
natural que surge dessa boa mente. Então, essa é a intenção da nossa meditação. E para isso estamos aprendendo a concentrar a mente para ter experiência da natureza do ser. E estamos aprendendo com muitos apoios, e estamos nesse apoio das emoções aflitas. É um grande apoio e uma grande lição. E lembrando que o maior obstáculo que temos é o esquecimento e a preguiça, que são bem irmãos um do outro, né? A gente esquece por preguiça e a preguiça nos faz esquecer. Então eles caminham próximos. Então devemos estar atentos. Atenção significa um esforço alegre para lembrar em primeiro lugar e depois para vencer essa inércia do nosso ego, que é da própria inércia do movimento, da energia densa que estamos acostumados. Então, para a gente sentar para meditar e fazer uma prática e lembrar quando estamos com aflição de aplicar o método e desarmar a aflição, então requer estar atentos para lembrar e aplicar, porque não adianta a gente conhecer as ferramentas, mas logo na nossa vida não saber usá-las. As ferramentas que vamos aprendendo na meditação só tem sentido se podemos transformar a nossa vida. É feito para que a nossa vida seja mais feliz. Então é muito importante lembrar de aplicar o método para desarmar a aflição e conectar com essa fonte bem-aventurada, de forma que vamos nos familiarizando a viver conectados. Isso significa alegres, felizes, satisfeitos, agradecidos, radiantes e com muita coisa boa que vai somando nessas mentes luminosas que vão se apresentando. Então vamos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tudo claro? Então vamos fazer novamente a meditação para que vocês possam utilizá-la no dia a dia e experimentar que resultados vão trazendo nesse saco kármico, nessa cruz kármica que arrastamos, de forma que podemos ir dissolvendo ela com a luz da consciência desperta. Que essa luz dissolve todo o karma, todas as lembranças, todas as tendências, é a luz pura do amor infinito, transformador. Então vamos a conectar-nos com o aqui e agora. Esse é o primeiro portal, o aqui e agora. Para encontrar esse portal, para que ele surja na nossa mente como uma experiência, uma vivência, é necessário colocar atenção no corpo, na respiração. Assim, nossa mente, nossa consciência, nosso espírito, em vez de estar fragmentado em projeções, se integra, trazendo a mente para o aqui e agora. Ao exalar, soltar tensões, pensamentos, preocupações, essa mente fragmentada que fica reclamando a atenção, nossas agitações, inquietudes. Quando o ar sai, imaginamos que soltamos e deixamos ir. E ao entrar o ar na inspiração, conectamos com energia, prana, vitalidade, clareza, despertar. Inspirando qualidades e exalando tensões. Vamos lá situando nossa mente numa abertura contemplativa, onde nos apoiamos no corpo, na respiração, mas permitimos que o fluxo de eventos, projeções possam transitar
reconhecendo que tudo que surge nessa tela é feita do mesmo tecido mental, sem dar realidade, sejam sensações ou pensamentos, seja o ontem ou o amanhã, permitindo que essa importância se dissolva e tudo se torna eventos mentais. A mente aberta, consciente no aqui e agora. Vamos a induzir um movimento de energia. Vamos a trazer na nossa memória esse espaço mental. Vamos a projetar a experiência de aflição. Vamos a escolher uma aflição, algo que nos preocupe ou que tenha medo, um desses fantasmas que temos no nosso interior. Vamos dar-lhe vida. Olhando os nomes, os conceitos, as etiquetas que envolve esse cenário, causas e condições e resposta aflita, reconhecendo como essa resposta aflita, ela é uma resposta conceitual, deixando de sustentar os nomes, conceitos e as importâncias que projetamos e permitindo que se dissolvam e permanecendo apoiados apenas nas imagens, reconhecendo que para que a aflição se mantenha necessita dos conceitos. Quando vemos que os conceitos são feitos de tecido mental e se dissolvem, as nossas imagens, as nossas aflições, todo esse cenário na nossa mente, toda a resposta aflita frente a ele, e reconhecendo o que permanece, o que fica. O estado de consciência aberta, contemplativa, e reconhecendo como essa qualidade de abertura, consciência aberta, é sem limitação. Não tem corpo, não tem eu, não tem ego. Permitindo que todos os conceitos que sustentam o cenário e a aflição se dissolvam. E conectando com o observador, a própria consciência, a qual projetou todo esse cenário, toda essa memória. Soltando, deixando ir todas as imagens, conceitos e permanecendo na consciência desperta. Consciência aberta, consciência infinita. Sua natureza é sem existência de um alguém, e não obstante,
possui o êxtase da totalidade. Luz infinita, consciência infinita, levando o brilho do completo, do perfeito. Todas as qualidades, virtudes naturalmente reunidas na essência. Permanecendo no estado de consciência aberta, na essência do ser, corpo consciência, consciência infinita, corpo infinito, experimentando esse corpo consciência infinita. Uma inspiração mais profunda, reconhecendo que essa essência é puro amor. Esse puro amor é sabedoria, é clareza, amor, sabedoria, estado desperto, grande liberação. Visitar essa experiência é liberador. Mesmo que voltamos para a nossa vida, a nossa resposta já não é a mesma. No nosso interior, essas aflições vão perdendo a sua força e o seu poder de existência. Vamos ficando menos aflitos, mais calmos, mais espaçosos, mais radiantes, luminosos, vai ficando espaçoso internamente. O espaço que estava ocupando as aflições fica disponível. Paz, bem-estar. Apreciando esse momento, como está nossa mente depois do exercício, da meditação. Muito importante esse momento de apreciar, dar-se conta. Abertura, espaço, lucidez, bem-estar. É assim como podemos usar nossas aflições, tanto as pequenas que vão surgindo no dia a dia, como aquelas que estão como parte do nosso caráter. Podemos assim, através dessa meditação, nos autoliberar e desenvolver mais capacidade, mais consciência, mais atividade para o bem dos seres. Dedicamos a nossa energia, da nossa meditação, que gere uma boa causa para a consciência coletiva, desde esse estado de consciência aberta, desde essa consciência, essência, brilhando na essência de todos os seres, a luz da clareza, do despertar, a luz do amor, da alegria. Que todos os seres vivam em paz, radiantes, satisfeitos, solidários uns aos outros, e que esse mundo, esse planeta se transforme em uma terra pura, bem-aventurada,
gerando essa mente positiva de bons desejos para toda a humanidade, para todos os seres. Uma inspiração mais profunda. Vamos ver se tem dúvidas, comentários em relação ao exercício, às dificuldades e ao entendimento. Entenderam bem o exercício? Você já está experimentando, né, Hamilton? Já vem experimentando esse exercício, né? Monja, assim, eu diria até que de uma maneira independente de todo o seu ensinamento, né? Uhum, Eu, né? Circunstâncias que eu venho vivendo, né? Como eu comentei com você, uhum, de maneira eu estou tendo que trabalhar isso muito profundamente, né? uhum, Inclusive, assim, dentro da sua condução, né? Que da sua condução do processo meditativo, eu, por incrível que pareça, eu encontro até uma certa dificuldade, né, de realizar essa meditação na aflição, porque como eu assim estou tive que mergulhar muito profundamente, né, nessa questão da aflição em uhum. determinado, então a intensidade foi muito grande em outros momentos, né, Sim. foi muito intensa, né? Não sei se é bem uma dificuldade, mas assim eu não chego a eu busco algum pensamento aflitivo, né, dos acontecimentos e tal, mas eles ficam mais na superficialidade, sabe? Porque eu passei por momentos assim que eu tive que realmente fazer um trabalho bastante forte e profundo, né, para conseguir encontrar uma maneira de sublimar, uma maneira de compreender, uma maneira Uhum. de vivenciar de uma maneira positiva, né, os eventos que aconteceram, né? Não sei se eu me fiz claro, Sim, né? sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, mas este é o propósito dessa meditação. É justamente trabalhar esse ponto sensível e vulnerável e colocá-lo no caminho da iluminação. O que pretende os ensinamentos de Buda é um caminho de felicidade. Então, todo esse peso, ele nos mantém presos ao sofrimento. Então, se trata de aprender a libertar esses pesos. Isso não significa que se faça num clique. Não é fácil. Às vezes é uma vida inteira. E às vezes são mais de uma vida para poder conseguir se libertar. Porque mesmo sabendo e conhecendo, é um aspecto de. É uma alquimia, é uma transformação. Não é uma ideia, um conceito e um já sei. É realmente um processo de transformação. Isso não se dá de um momento para outro porque eu entendi. É algo sentido, é algo vivido. Então, tem seu processo também de evolução em si mesmo, né? Pouco a pouco, dando um olhar novo e tendo uma nova intenção de como transformar em caminho de iluminação, em como utilizar de mestre e luz no caminho da perfeição, pouco a pouco vamos tendo mais força e mais capacidade para estar dissolvendo. É um treino, é um desenvolvimento, é um progresso, né? Esse é o sentido desses exercícios. Não é que eu já sei, eu já fiz. É um trabalho para uma vida inteira. Não é um trabalho para 6 meses. 6 meses aprendemos as ferramentas e aprendemos como usá-la. E agora temos que colocá-lo em prática na nossa vida. Até que sejamos especialistas nos usos das ferramentas, podem algumas vidas passar, porque não é tão fácil aprender a usar essas ferramentas e aplicá-las no momento necessário. Então, temos que ter essa paciência para com o próprio despertar e com a própria evolução.
E à medida que vamos nos tornando mais conscientes, claro que também vamos acumulando mais energia e vamos desenvolvendo mais capacidade, nos vamos liberando, se realmente utilizamos a nossa vida para esse propósito. Eu posso dizer, como exemplo, que eu já me libertei de muito apego. Eu acredito que hoje ninguém choraria pela minha morte. Isso já é um grande presente. Ou seja, cortar os vínculos de apego e aflição. Com o meu estilo de vida, com a minha opção de vida, nesses 15 anos, eu já consegui tirar muito apego. Então, é causas e condições que a gente tem que ir colocando na nossa vida. Somos nós que temos que nos desapegar. Somos nós que temos que escolher esse desapego. Cada um dentro das suas circunstâncias. Não se trata de falar tchau para a família e você monge. Não digo isso, né? Mas eu digo que é um trabalho interno. E mesmo assim, tem muito ainda por me libertar. Mas eu agradeço ter me libertado de alguns grandes problemas do mundo, né? Muitas aflições que a vida comum gera. Então, eu sinto como resultado que te dá mais luz, mais bem-estar, ou seja, o resultado é bom. Agora, isso não significa que já sou um Buda, significa que ainda se apresentam muitos conteúdos internos a serem liberados, mas os mais grosseiros eu já estou conseguindo liberar. Mas tem muitas aflições internas que tem que ver com a própria estrutura do ego, da identidade, da identificação e de como roda a, a vida, porque eu também recebo provocações como todos, porque tem relacionamento e tem karma. Eu tenho família, tenho pais, tenho uma família espiritual onde a gente trabalha junto, então geram pequenas aflições que tem que ver com o jogo dos personagens do ego. Então tem trabalho, porque ainda tem resposta aflita. Então tem que ter um estado mental completamente livre e responder com virtudes. Não responder com medo ou com desconfiança, mas sempre ter uma atitude positiva. A mente de Buda é uma mente acolhedora, não é uma mente que afasta, essa é a mente da aflição. Então o trabalho enquanto houver identificação e aflição, aí temos trabalho para dissolver até atingir um estado onde isso não exista, que seria o estado do Nirvana. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de poder estar limpando esse inconsciente, levando luz, então a nossa resposta vai sendo mais virtuosa. E chega um momento que já não existe essas sombras. Então, não existe o sofrimento, não existe a aflição. Mas isso não acontece de um momento para outro. Isso são causas e condições, são escolhas que vamos fazendo conscientes para poder transformar os resultados. O resultado, que é a liberação, ele depende dessas causas e condições e das nossas intenções. Não adianta nada a gente ir para a montanha e fazer um retiro e internamente as nossas intenções não serem puras e verdadeiras, ter motivações mais voltadas para o ego, ou para se apropriar de algo, ou qualquer coisa do tipo. Então, por isso é muito importante estar atento em todas as nuances do processo. Não é somente as causas e condições para que o resultado se dê uma vida mais interna, com bons amigos, um olhar para o Dharma, meditar, causas e condições. Para quê? Para que o resultado seja mais capacidade para permanecer conectado com a luz suprema, com a luz divina, com a luz interior. Esse seria o resultado. Mas para que esse resultado se dê, a nossa intenção joga um ponto muito importante, porque aí está o materialismo espiritual. As pessoas se vestem de roupagens espirituais, mas não tem transformação. São como louros, papagaios, repetindo o texto, mas não tem realização. Então tem que tomar também muito cuidado, né? Porque a intenção, ela é muito importante, porque ela é a que dá a direção. Então, qual é a direção? A felicidade. Então, felicidade, o que é? Virtudes.
Então, a direção é uma mente positiva. Então, isso devemos ter em conta todo o tempo, né? Essa transformação, aplicar esse esforço para ser feliz, significa um esforço para responder com virtudes. E isso é super difícil. Se a gente conseguisse ver com clareza que o resultado felicidade surge da semente virtude, se a gente pudesse realizar isso realmente, seria fácil, mas ainda temos muita ignorância e a gente não consegue ainda ver causa e resultado e acredita que tudo vem de fora, acredita que se Deus quiser e não entende que é uma responsabilidade de cada momento regando as virtudes, cultivando virtudes. Então, esse regar, esse cultivo é o que dá a felicidade resultante. E logo, junto com isso, escolhas, boas escolhas, porque não adianta regar as virtudes se não cuidamos das causas e condições, ou seja, o terreno tem que estar limpo, porque se só regamos, vem a maleza e no final você já não tem nada. O mato comeu as plantas virtuosas, mesmo regando. Então, são muitos fatores que a gente tem que estar trabalhando ao mesmo tempo, porque é um processo de transformação. Então, necessita de todos esses fatores juntos para que o processo desencadeie, né? A transformação se dê. E é um processo de vida. E vai indo do mais grosseiro até o mais sutil, porque logo você se liberta dos familiares, lugares e de coisas, no sentido que não tem apego, e aprecia e agradece, mas sem apego. Mas e o apego ao corpo? E o apego ao ego? Isso é muito sutil, né? Esse apego ao corpo, qualquer arranhão que dá, a gente já fica nervoso. Ai, o que está me acontecendo? O medo a perder o corpo. Nossa, isso é medonho. E o apego ao eu, ao existir, o medo da dissolução, o medo de não ser nada. Então, essas aflições do próprio ego, da natureza, da dualidade, elas são muito mais difíceis de serem libertas. Elas ficam muito. Porque é a essência mesmo da ignorância, né? Da sombra, da ilusão. Então, assim, se libertar dos amigos e familiares é grosseiro. Se libertar dos alimentos e dos lugares e de toda a vaidade é grosseiro. O grande trabalho tá nessa libertação do eu, nos libertar de nós mesmos, né? E essa libertação, ela somente acontece através da sabedoria, que é a realização da clara luz, que é o nada, que é a totalidade do ser. Então, a partir de aí, muitas resistências vamos criar para nós mesmos. O nosso próprio ego, ele se resiste porque ele é a expressão do medo da morte. E ele morre, ele se dissolve, ele desaparece. Então, ele tem um medo muito real à dissolução. Então, ele vai se resistir. O que é a resistência? Pois a preguiça. Essa é a grande resistência que nós temos, né? Ah, amanhã eu faço, é para a próxima vida, ou senão eu não sou capaz, isso não é para mim, ou a vida é assim mesmo, esse abandono, isso é uma forma de preguiça, ou seja, de não estar desperto, é como uma nuvem esse obstáculo, né, que é da própria natureza do ego, ele surge do próprio ego, é uma resistência do próprio ego a se manter na sua condição de existência. O ego existe pelo sofrimento. Ele é a natureza da dor. Então, ele vai se resistir a tudo aquilo que signifique liberação, porque ele é da própria natureza do denso. Então, aí a gente vai ter um grande trabalho para se libertar. Então, é muito mais fácil. Esses outros é como podar. A gente vai podando esses apegos, né? A comida, aos lugares sensoriais. Agora, a grande raiz dessa planta de ilusão é o apego ao eu e o apego ao corpo. E o apego à minha vida. São os três grandes apegos que o budismo nos coloca, né? Que temos que nos libertar. Não existe mais que esses três. Os demais são ramas desses três, né? Então
não digo nem que seja uma vida, porque pode ser muitas vidas. Eu não acredito que essa seja a última vida de nenhum dos que estamos aqui. Porque ainda temos muito karma, a gente tem muita aflição ainda, e se não desenvolvemos uma grande determinação unidirecionada, é muito difícil que a gente se liberte dessas aflições, e elas vão reclamar a nossa atenção e vão se manifestar numa seguinte existência, uma nova oportunidade de dar continuidade a essa alquimia sagrada, essa transformação do humano em divino. Mas eu asseguro que teremos uma vida melhor, que teremos menos aflições que nessa vida, teremos mais sabedoria, porque é uma continuidade. Então, a sabedoria é evolução. A evolução, ela nunca se perde. Então, toda essa clareza, esses insights, esse despertar, isso vai ficando dentro de nós. Isso é a própria evolução. Então, isso é algo. O mérito podemos perder, mas a sabedoria não, porque é evolução. Então, somente estar aqui juntos, participando coletivamente de um progresso interno, se alinhamos a nossa vida a causas e condições, porque cuidado, sobretudo os mais jovens, que se iludem muito por um punhado de dinheiro e muitos se enforcam, se perdem por aí. Então tem que tomar muito cuidado também pelas ilusões que o próprio karma vai pôr como provação. Quero dizer que mesmo tendo sabedoria, se não criamos causas e condições favoráveis, podemos ser arrastados também pelos ventos do karma. Ou seja, podemos gerar mente negativa, mau karma, ambição, e daí já vem as transgressões que surgem dessa atitude egocentrada. E aí se desconecta do Dharma, porque já não dá mais para meditar, com tanta aflição não tem tempo. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então aí os mais jovens têm um desafio maior que os mais velhos. Tanto é que no budismo é colocado como a terceira idade, a idade de ouro. A idade bem resolvida e é uma idade, se bem aproveitada, se consegue grandes passos na evolução, porque já tem uma evolução de vida. Então já existe uma sabedoria que se desenvolveu na própria vida, uma sabedoria da própria impermanência. Então é muito mais fácil na terceira idade ter acesso a uma estabilidade interior. E os mais jovens é muito mais fácil cair nas armadilhas do ego, porque ainda tem muita ilusão. E a vida, ela vai pulindo essas ilusões. Por isso, uma pessoa mais velha, uma vida mais consciente, a própria experiência vai trazer muito insight. E sobretudo aqueles mais novinhos, aqueles coitados, estão muito perdidos, por muito que venham conectados, ainda precisa de uma experiência de vida, né? Então, são mais perdidos, porque não tem peso. Eu me encontro com meninos lindos, assim, da nova era, mas não tem peso ainda, né? Então, é, é muito confusa a experiência, não é uma experiência profunda, é uma experiência superficial, e é uma espiritualidade muito superficial, e logo a própria vida vai fazendo com que essa espiritualidade mais superficializada vai pegando terra, né? Então a própria experiência de dor que a vida traz, ela vai nos confrontando com as nossas respostas instintivas, e aí começamos a ver realmente a evolução do ser, segundo a capacidade de responder com mais ou menos aflição. Então, os mais jovens têm essas armadilhas que escorregam e caem, enquanto que os mais velhos já têm muito visto essas armadilhas. Então, é mais fácil. Tem outras, né? Mas é uma idade muito melhor para desenvolver o grande espírito, né? Mas bem, o grande espírito é o que somos, está brilhando dentro de nós, então a oportunidade está para todos, sejam jovens, sejam muito jovens, sejam adolescentes ou sejam idosos, é somente desenvolver a nossa capacidade para poder estar em conexão e expressar aquilo que somos. E se isso depende de determinação, e a determinação significa antídoto à preguiça. Então aí já removemos o grande obstáculo do esquecimento e da preguiça e nos aplicamos com determinação, e essa vida está para que possamos nos autorrealizar, ou seja, ser feliz e transcender essa humanidade mortal. Então, esse momento é o melhor momento e essa vida é a única para que essa realização
se expresse. Então, gratidão e até daqui a pouquinho que vamos dar início à aula de Shantideva. Gratidão, gratidão.